Olá, eu me chamo Miguel, eu moro em Porto Ferreira, interior de São Paulo, e sou colecionador de discos desde os 11 anos de idade. Faz 22 anos, hoje eu conto com 33, que eu coleciono discos antigos. Eu trouxe hoje para vocês, trouxe essa câmera, para mostrar a vocês o meu acervo. Mais ou menos, está um pouco bagunçado porque é muito material. Hoje eu acumulo mais ou menos por volta de 100 mil discos. Atrás de mim, esses discos que estão sem capas são discos repetidos, são duplicatas que eu possuo em 78 rotações, que são os primeiros discos lançados no Brasil. Vou mostrar para vocês agora uma pilha de quase 1,80 m de altura, pilha esta que contém discos trincados, discos lascados, discos quebrados, e é uma mania de colecionismo, ou seja, são discos que a maior parte eu não possuo ainda no acervo. Eu mantenho esse que está trincado, esse que está lascado, até conseguir um em perfeitas condições e depois me desfaço desses discos. Desse lado aqui, continuando, nós temos uma estante de mais ou menos 2,5 metros de altura e nela tem vários discos das gravadoras Chantecler, Copacabana, Sertanejo, RGE e gravadoras diversas, também Polydor. E eu costumo guardar os discos por ordem de gravadora. E além da ordem da gravadora, eu guardo de acordo com a numeração que eu possuo. Por exemplo, esse disco ele possui a numeração de 5.912 pela gravadora. O disco seguinte, 5.910. E assim sucessivamente, conforme eu vou possuindo e adquirindo. Esse material, eu estou mostrando para vocês, é um material que 70% dele foi adquirido ao longo desses 22 anos. E 30% foram doações que eu fui recebendo. Tive em Porto Ferreira, na minha cidade natal, cidade onde está o acervo, um museu de imagem e som, mas infelizmente foi fechado por falta de recursos. Aqui são duplicatas, discos repetidos de jazz. Desse lado aqui começam os LPs. Aqui são LPs que eu não dou tanto valor, música dos anos 80, dos anos 90, mas são bandas e grupos desconhecidos e grupos também que já começam uma fase de decadência musical da nossa nação. Aqui tem uma pilha de 1 metro de altura, mais ou menos. Essa pilha, ela possui discos da Continental e são triplicatas. Perdoe-me, são tetraplicatas. Discos que eu costumo trocar e até comercializar para oferir algum rendimento e adquirir outros discos que eu não possuo. Do meu lado direito, mais 78 rotações. Aqui estão as gravadoras Columbia, Odeon e um pouquinho ainda da Continental. Também obedecendo aquela ordem numérica de que eu disse. Essa estante, no entanto, ela contém discos da gravadora Continental. Estão quase todos os meus discos dessa gravadora aqui. Do meu lado esquerdo, mais LPs. Dessa vez são cantores internacionais, como Frank Sinatra, Harry Belafonte, tangos, rock dos anos 80, mais rock nacional, e músicas religiosas. Podem observar que as estantes elas têm a sua altura aí, seus 2 metros mais ou menos, e acima ainda tem mais discos. Discos esses que eu adquiri e que não tive espaço para organizar, mas todos estão cadastrados. São 78 rotações de 10 polegadas e nacionais e internacionais. Continuando, à minha direita são discos das gravadoras Toda América, RCA Victor e alguns da Sinter e da Mocambo, que são gravadoras brasileiras. Mais pilhas de discos que vão me cercar, daqui a pouco vou mostrar a vocês as minhas triplicatas. E à minha esquerda, orquestras. Percy Faith, Henri Mancini, Omurriá, jazz e músicas também orquestradas. Continuando, essa estante inteirinha ela contém discos eruditos, música clássica. À minha direita são os discos de 12 polegadas de 78 rotações. Nessa estante e na outra são mais ou menos 2.800 discos de 78 rotações contendo música erudita. Alguns desses discos são mecânicos, que são os primeiros gravados no mundo. Casos do Enrico Caruso e de outras gravações mecânicas. Agora eu vou chamar, por favor, vamos agachar comigo aqui, que eu vou mostrar as minhas triplicatas. Não tem espaço suficiente, é muito disco. E eu mantenho abaixo dessas estantes.
o corredor inteirinho, todas as estantes abaixo, há essas triplicatas e até em alguns lugares tetraplicatas. Nesse caso aqui, esse 1 metro aqui são tetraplicatas disponíveis também para troca. As tri também são para troca e as duplicatas que eu vou mostrar no final também são disponíveis para troca. À minha esquerda, continuando, são músicas francesas, músicas espanholas, são músicas, trilhas sonoras de filme, músicas castelhanas, músicas italianas, enfim, é bem variado aqui, bem latino. Acima, mais discos de 78 rotações, conforme se segue. À minha direita, nas duas estantes que eu vou mostrar agora, são 78 rotações internacionais que obedecem à ordem alfabética. Os 78 internacionais eles já não obedecem à ordem de gravadora, mas à ordem alfabética. Letra A, letra B, letra C do intérprete do respectivo disco. Então, essa estante e a outra, que vocês vão ver logo no final, são discos de 78 rotações da minha coleção, todos com capa, e obedecem essa ordem alfabética. À minha esquerda, para finalizar esse corredor, aqui tem mais LPs de cantores internacionais, acima mais 78 rotações e descendo novelas, samba enredos, música erudita e um pouco de sertanejo. Vamos continuar para o outro corredor agora. Continuando, essa estante é de LPs de MPB e bossa nova. À minha direita são discos internacionais. São bandas de rock, são cantores internacionais. Aqui são discos infantis, discos de orquestras brasileiras e variados brasileiros também. Você observando, acima da estante, mais 78 rotações e acima dos 78 LPs, que eu não tive espaço, quase tocando o teto. Continuando, essa estante, ela possui discos internacionais também, cantores internacionais, época da disco dance e duas prateleiras de rock internacional. Acima 78 rotações e mais LPs também, quase tocando o teto. Desse lado, Jovem Guarda, desse lado, Bregas, Aguinaldo Timóteo, Adilson Ramos, música brasileira mais dos anos 70, algumas dos anos 60. Aqui são acordeonistas, sanfoneiros. Essa prateleira são conjuntos brasileiros e abaixo são os regionais de chorinho e aí por diante. Aí você já começa a observar os compactos que estão pilhados, compactos esses que serão organizados ainda na coleção. Essa estante, por exemplo, à minha esquerda, é uma estante de compactos nacionais, todos organizados por ordem alfabética. Na outra estante são os compactos internacionais que eu estou organizando ainda, conforme esses que ainda estão no chão. À minha direita, essa estante inteirinha de LPs caipiras, sertanejos, regionais paulistas, mineiros, paranaenses, enfim. E acima também são discos caipiras, alguns compactos que precisam ser organizados e mais LPs caipiras. À minha direita, continuando, são LPs da velha guarda. Francisco Alves, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, inteirinha a estante. Acima 78 rotações e LPs. À esquerda, como disse, são os compactos internacionais que estão sendo organizados. Essas duas últimas estantes são estantes contendo álbuns de discos de 78 rotações. Vou pegar um álbum e abrir. Cada álbum desse possui 12 discos. Esses álbuns são organizados por intérpretes. Esse, por exemplo, são 12 discos da Linda Batista. E assim por diante. Álbuns do Francisco Alves, álbuns do Orlando Silva. Deve ter mais de 200 álbuns, porque se você observar à minha direita, também tem duas estantes de álbuns. Abaixo de mim já começam discos que não estão tendo lugar para ser organizados. Esses, por exemplo, são duplicatas de cantores internacionais. Eu chamo atenção também para esses tipos de álbuns, que são álbuns muito curiosos e próprios dos intérpretes. Esse, por exemplo, ele é do Xavier Cugat e sua orquestra. É um álbum que foi fabricado nos Estados Unidos, por exemplo. Olha só. Então, ele tem 3 discos. Tá? Na verdade, esse aqui tem 4 discos de 78 rotações. Devo ter mais ou menos desses álbuns Frank Sinatra, Billy Butterfield, Marek Weber e também os brasileiros, Senhor, Noel Rosa, Carlos Galhardo, Francisco Alves. Deve ter uns 50 álbuns desses. Acima
mais 78 rotações, tanto nessa quanto nessa prateleira. E acima, à minha direita, LPs de 10 polegadas, que são os primeiros LPs do Brasil. Aqui, mais 78 rotações e acima, mais LPs de 10 polegadas. Atrás de mim, você está observando o quê? Discos de jazz que estão todos guardados e armazenados nessas caixinhas. E acima, 78 rotações. Essa estante possui LPs, são álbuns de vários intérpretes, acima 78 rotações que estão sendo ainda organizados. E seguindo aqui, todos esses discos que estão à direita, por exemplo, essa pilha que tem mais de 1 metro de altura, são discos repetidos, são duplicatas da minha coleção que eu estou organizando. Observe bem à direita e também à esquerda, discos sem capas, nesse caso são LPs, são 78 rotações, organizados, todos catalogados. Acima já começam mais alguns compactos, inclusive álbuns de compactos importados. Tem alguns desses álbuns, talvez uns 10, de 45 rotações. E à minha direita eu organizo as duplicatas por ordem de gravadora. Nesse caso, são duplicatas da Continental e duplicatas da gravadora Victor. Continuando, são gravadoras Toda América, gravadora Odeon e gravadora Copacabana. Tudo duplicado, organizado e disponível para troca ou até para comércio. Essa estante inteirinha, ela é as 3 prateleiras iniciais dos primeiros LPs do Brasil, que são aqueles LPs de 10 polegadas. Deve ter mais ou menos uns 1000 LPs desses, tanto brasileiros quanto internacionais. E atrás de mim, se você observar na estante bem atrás, são discos de 78 rotações da minha coleção, internacionais, também obedecendo àquela linha de ordem alfabética. No entanto, a prateleira lá de cima é a prateleira de 45 rotações com discos estrangeiros. E aqui nós temos mais ou menos uns 10.078 rotações que já estão todos separados. São discos duplicatas, triplicatas, tetraplicatas, pentaplicatas que eu estou ainda separando e vendo qual é melhor, qual vai ficar na minha coleção titular. Além desses discos, que são vários, como eu disse, de uns 10 a uns 15 mil discos de 78 rotações, internacionais e nacionais, que eu já estou terminando os nacionais de organizar, tem outros discos de 78 rotações que eu estou já estocando para que sejam lavados. Depois de lavados, eles farão parte da minha coleção, porque são discos que em tese eu não tenho. Faz favor? Aqui tem 17 caixas iguais a esta. São caixas que contêm mais ou menos 150 discos cada uma. Esses discos aqui, todos estão separados para serem lavados e farão parte da minha coleção. Enfim, esta é uma parte, porque ainda tem um pouquinho na minha casa, da minha coleção de discos, de LPs e 78 rotações e compactos. Como disse no início, são quase 100 mil discos. Eu estou disponível e disposto a fazer troca do material repetido, a comercializar com um objetivo, de conseguir segurança e ter a discografia brasileira dos 78 rotações. Esse é o meu objetivo particular. Obrigado.